Olá, bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao sexto e último episódio da primeira temporada do nosso podcast Papo com Legenda. Eu sou Lucinéia Vilela, sou mulher branca, tenho cabelos castanhos, curtos, encaracolados, olhos castanhos, uso óculos, estou sentada em frente à mesa do meu escritório, olhando para o meu notebook e gravando o podcast. E eu sou a Aniele, uma mulher de 27 anos, de cabelos cacheados na altura dos ombros, na cor castanha, e olhos também nessa cor. Eu me encontro no meu quarto, sentada na frente do notebook. Durante toda a nossa temporada, recebemos especialistas em recursos acessíveis para mídias audiovisuais e usuários que também atuam no meio profissional. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo de pesquisa do qual o Papo com Legenda faz parte. Neste episódio especial, receberemos ex-membros do Matave. Contaremos um pouco da história de como começamos, das perspectivas de cada um dentro do projeto e como o Matave agregou dentro e fora da graduação de cada um. É com muita alegria que trazemos esse episódio. E com certeza, os entrevistados terão muita coisa para falar. Bom, eu, por exemplo, estou adorando o meu período de participação no Matave. O Matave foi a minha primeira experiência em grupo de pesquisa e eu procurei muito por isso na graduação. E eu tenho certeza que eu achei o certo para mim. Além de todas as oficinas, palestras que o grupo me proporcionou, que me ajudou a compreender melhor as questões de acessibilidade e melhorou meu olhar empático sobre a causa, eu tive a oportunidade de me portar como designer, que é a profissão que eu almejo, né? E ser vista como tal. E, gente, que experiência louca foi tudo isso. Mas antes de começar o papo com nossas convidadas e convidados, vamos para o nosso último Legenda aí pra mim. Legenda aí pra mim! Criado em 2013, o grupo de pesquisa Mídia Acessível e Tradução Audiovisual, Matave, surgiu com o intuito de agregar estudantes e pesquisadores da área de comunicação que possuem interesse em acessibilidade no audiovisual. Os recursos de acessibilidade que os membros do Matave estudam são audiodescrição, legendagem para surdos e ensurdecidos e outros recursos como dublagem e voice-over, sempre focando na inserção da pessoa com deficiência visual e auditiva ao meio audiovisual. O projeto conta com 8 anos de história, e nesse período muita coisa bacana foi realizada e parcerias muito boas foram estabelecidas. Um exemplo disso é a websérie #você, voltada para o público juvenil, abordando processos que todos passamos durante nosso desenvolvimento. A série foi elaborada pela 8KA Produções e tem como protagonista Flora Paulita, dubladora de diversas séries da Netflix. Outro projeto de destaque foi o fotodocumentário A Ditadura Militar na Perspectiva dos Deficientes Visuais, produto autoral do Matave, lançado em 2014. Ano em que vários eventos foram realizados no Brasil para debater os 50 anos da ditadura militar em nosso país. O Matave também implementou o recurso de legendagem descritiva nas colações de grau dos cursos da FAAC, na Unesp de Bauru, durante os anos 2017 e 2018. Além desses projetos, o Matave também realiza diversas oficinas e recebe em Bauru muitos profissionais brasileiros em acessibilidade que colaboraram com a formação de nossos alunos e alunas. Por fim, são muitas as atividades que o Matave tem produzido ao longo dos anos, contribuindo nessa longa jornada que é a acessibilidade. Isso aí, Aniele, foi uma história muito bonita do Matave, é um projeto que eu iniciei em 2013 com alguns alunos do curso que era chamado apenas de radialismo, e aí nós contamos com a participação na época de alunos de jornalismo, de alunos do curso de tradução daqui de Bauru, e foi muito bacana essa contaminação pela acessibilidade. E hoje nós temos ex-alunos que moram até fora do Brasil, mas que deixaram aí lembranças muito boas para a gente até pensar nessa reunião aí de ex-membros do Matave. É isso aí, Lucinéia. No próximo bloco, contaremos com os ex-membros do Matave num bate-papo sobre a experiência deles no projeto. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Acompanhe o Instagram do nosso podcast em @papocomlegenda
para saber quando saem novos episódios e no @matave_unesp para ficar por dentro das novidades e notícias sobre acessibilidade. Estamos de volta para o nosso segundo bloco e agora conversaremos com Vinícius Laureto, Luiz Miguel e Sofia Vasconcelos. Olá, pessoal! Bem-vindo, bem-vindo e bem-vindes. Aí agradeço de coração, né? A gente está fazendo um episódio especial do Papo com Legenda. É o último dessa primeira temporada. E mais uma maluquice aí que eu inventei e outros malucos e malucas toparam. Então foi assim, nossa, nem dá para saber como que a gente começou isso, mas sabemos que deu certo e estamos terminando super bem, tá? Então eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né? Eu pedi aí que vocês participassem representando várias fases do Matave. Então a gente conversou um pouquinho, né? Eu pedi no convite para vocês para representar o Matave, a história do Matave, que a gente começou em 2013. O Vinícius é dessa geração. E o Vinícius, acho que é a pessoa que mais ficou no Matave, de 2013 a 2017, ativamente, assim, eu fui até procurar no seu currículo Lattes, assim, Vinícius, que eu já estava me perdendo na história, e o Vinícius tem essa história marcante de vários projetos, e chamei a Sofia, porque a Sofia também representa um trio que eu amo demais, que era o Guri, a Sofia e a Giovana, que a gente ficava toda semana lá em cima no Chu, e eles eram bolsistas na época, né? A Sofia participou de várias ações, e o Luiz, que é acho que terceira geração, se assim a gente pode chamar, né? E representa o curso de design, é uma história bem bacana. O Luiz hoje também, depois ele vai contar um pouquinho de como ele está atuando hoje, e eu acho que a gente também tem que agradecer muito essa inserção do design, desde que alunos do design entraram assim para o Matave. Eu só tenho a dizer que a gente não consegue mais viver sem esse tipo de profissionais, né? Que eles fazem toda a diferença. Então, antes de mais nada, eu vou me audiodescrever, a gente sempre faz isso no início dos episódios, e depois eu vou pedir para vocês três se audiodescreverem, e aí eu começo com o Vinícius, ok? Então, eu sou uma mulher branca, sou baixa, tenho 51 anos, tenho os cabelos curtos, castanhos, os olhos castanhos, uso óculos. Hoje eu estou sentada aqui em frente ao meu computador, meu notebook, no meu escritório. Lá no fundo vocês têm duas estantes um pouco bagunçadas e estou vestindo uma camiseta preta. Passo então para o Vinícius se audiodescrever. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, sou homem, minha pele é branca, meus cabelos são curtos e pretos, eu uso óculos e acho que se você olhar para o meu rosto, o que vai mais chamar atenção é o nariz, é um pouquinho maior. Eu tenho uma barbichinha, assim, bem rala, e eu falo que eu tenho uma barba rala, mas eu mais falo do que tenho, mais ou menos isso. E no meu fundo, eu estou com uma camiseta num azul meio verde, assim, meio entre os tons, e no fundo da minha câmera vocês veem uma lousa, um móvel azul com uma televisão em cima. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho ondulado na altura dos ombros, eu uso um óculos redondo, estou com uma camiseta cinza, atrás de mim tem uma parede branca, alguns quadrinhos redondinhos com bordado e a cabeceira da minha cama. Eu sou um homem de pele bege clara, tenho cabelos cacheados bem volumosos e pretos, olhos pretos, lábios espessos e rosto fino, e estou usando uma jaqueta de cor rosa. Perfeito. Então agora a gente vai começar o papo com algumas legendas, com Vinícius, e como eu já adiantei um pouquinho aí, já dei um spoiler, né, o Vinícius teve essa história de participar ativamente do início do Matave, né, que foi lá em 2013,
muitos alunos de rádio, TV, radialismo na época, né, Vinícius? Acharam legal, assim, quando eu falei de audiodescrição, legendas para surdos, e vieram me procurar. E acho que ele vai contar algumas histórias, né? Mas também tem uma história, né, Vinícius, que você pode contar, que você acha que é a turma que mais teve greve. Acho que isso, embora atrapalhasse academicamente a vida de muita gente, pensando a academia como uma matriz curricular, eu acho que foi por isso que permitiu que você fizesse parte de tantos projetos, né? E talvez hoje, um paralelo a isso, a gente tenha a pandemia, que embora a pandemia tenha estragado a vida acadêmica regular aí, né, de todos os alunos da Unesp, mas também foi os anos 20 e 21, que nós mais tivemos alunos dentro do Matave, né? Então, acho que você pode fazer esse paralelo, eu acho que isso não passa batido pela sua turma, né? Eu não lembro se foram 2 ou 3 greves que vocês tiveram, vocês falaram que era a turma que nunca terminavam as greves. Exatamente. E aí, só para citar, assim, o Vinícius participou do E Você, que é uma websérie, né, que estão aí disponíveis todos os episódios nas nossas plataformas, do Armadilha, que é outra websérie muito engraçada, ele ajudou na acessibilidade, Projeto Obeduc, que você teve uma bolsa CAPES, do nosso DVD acessível, que foi incluído Samuel, e do Parole, que eu fui descobrir lá, né, o seu aplicativo, que também, se você quiser contar um pouquinho. E aí eu passo a bola para você, que a ideia é você falar um pouquinho da sua história com a Matave. Claro. Obrigado, professora. Vocês vão me ouvir chamando a Lucinéia de professora, que eu chamo ela de professora desde o primeiro dia mesmo. Obrigado também aos membros do Matave pelo convite. É muito legal ver um projeto continuando, assim, desde 2013, né? Daqui a pouco dá para falar que tem 10 anos já, então estamos ficando velho. Mas é muito legal ver tanto pela pesquisa do Matave, de ver essa questão de acessibilidade, ver andando, assim, isso é muito legal. E também ver um projeto na universidade pública nesse momento, assim, é um momento complicado, então ver um projeto existindo e há tanto tempo e sendo relevante, sendo uma fonte de conhecimento, de informação e se modernizando, assim, levando para o podcast, levando para isso, é muito legal. Então, fiquei muito feliz, assim, pelo convite mesmo. Eu comecei no Matave lá em 2013. Eu lembro que a proposta do Matave, quando o professor apresentou para a gente, devia ter sido assim na segunda ou terceira semana de aula. Então, a minha turma era totalmente de bichos. Em rádio e TV, a gente andava com umas plaquinhas penduradas, assim, com o nome que você tinha ganhado com o seu apelido, né? Eu já tinha perdido a minha, então, mas estava todo mundo com as plaquinhas ainda. A professora já estava comentando sobre uma ideia do Matave e falou, a reunião vai ser hoje à tarde e tal, quem quiser. A gente se reuniu na Unesp, na sala, no Observatório de Direitos Humanos. Então, vamos lá, a gente já vai fazer a primeira reunião. Eu falei, cara, eu vou participar disso aí. Eu quero conhecer mais e tal. E aí já tinha visto na televisão uma vez um filme com audiodescrição. Já tinha, assim, fuçando na televisão, vendo aquelas configurações de áudio ali, já tinha descoberto aquilo, mas não sabia direito o que era. E aí foi aquele momento ali de ligar as coisas, de falar, rapaz, tem isso, sabe? Assim, dá para encaixar. E aí fui lá conhecer o Matave, e aí entrei lá em 2013 e fui sair em 2017. Né? Isso que a professora comentou das greves, a minha turma pegou 3 greves. Então, a gente pegou a greve em 2013, que começou acho que em junho e deve ter acabado em agosto, setembro de 2013. A gente pegou em 2014, que começou mais ou menos no mesmo momento, acabou lá em outubro, acho que foi a maior, e a gente pegou depois em 2016. E aí também, mais ou menos no mesmo período. Nisso, então, eu nunca tive um semestre normal na faculdade, assim, eu entrei em 2013 ali. Eu lembro que a greve começou faltando mais ou menos um mês para o final das aulas, então esse um mês foi refletir já lá em novembro, e assim foi indo um para o outro. Em 2015 a gente fez 3 semestres no mesmo ano, foi uma loucura, e aí a gente terminou lá em março, as aulas acabaram em março, colação em maio de 2017. Então nesse período inteiro eu estava ali em volta do Matave ali.
E foi um momento muito legal, assim, a gente fez muito, de fato, isso. A greve, ela tentando assim, ver um lado positivo dessa pausa, assim, né? Ela possibilitou a gente a trabalhar em muitas coisas, assim. Então, falava, precisava de tempo para editar isso, alguma coisa. Putz, agora você tem tempo, assim, sabe? Dá para usar, então dá para usar bastante desse tempo, dá para conseguir alguma coisa. Então, a gente usou lá, a gente fez, eu não me lembro se isso foi no primeiro semestre, se isso foi no segundo semestre, mas a gente fez a sala, a Sense and Sensibility também. Foi no primeiro, foi linda. Conta dessa sala, hein? Foi muito legal. A gente pegou uma sala ali das 70s na Unesp e a gente fez um caminho dentro da sala em que as pessoas elas passavam por vários recursos de acessibilidade e não só por isso, mas elas também sentiam algumas sensações dentro da sala. Então, até você tinha algumas coisas pro olfato, você tinha algumas coisas em relação à textura, e algumas das partes eram relacionadas à audiodescrição. Foi a apresentação da websérie, que a Flora Pauleta veio. Exatamente, foi quando a Flora, que lá do E Você, né, que a gente já tinha terminado os episódios, ela veio para acompanhar a gente tinha vários notebooks, era uma gambiarra tremenda para ligar 4, 5 fones, todo mundo no notebook um do ladinho do outro, algo que a gente jamais faria numa pandemia, agora uma pessoa encostada no ouvido da outra para assistir o vídeo. Mas até então, ali a gente tinha tido essa experiência de fazer audiodescrição e quem consumia eram pessoas videntes. Então era muito complicado, assim, o pessoal falava, tá bom, consegui entender, sabe, assim, mas também entender assistir, entender vendo é diferente, né? E ali foi o momento em que a gente levou o pessoal do Lar Santa Luzia. Lar Escola Santa Luzia. Sim. Foram uns 20 membros, né? Foram, foi bastante mesmo. E todos chegaram lá e eles assistiram e foi muito legal. Eu lembro a sensação de um dos episódios tinha uma piada que era extremamente visual. Eu não me lembro a piada, mas era no primeiro episódio. Embora o timing da piada fosse um pouquinho diferente, assim, para o público que enxergava, a piada vinha um pouquinho antes. Para o público que era cego, a audiodescrição descrevia a piada e todo mundo riu, sabe? Aquele momento, assim, todo mundo riu com 3 segundinhos depois, assim, porque foi esperar a audiodescrição falar, mas todo mundo riu, e eu achei aquilo demais. Eu falei, caraca, funciona. Foi muito legal essa sensação, assim, de ver aquilo funcionando. Foi um feedback instantâneo do usuário, foi a risada, né? Foi, eu não tava esperando isso. Eu acho que de tanto a gente ter assistido o vídeo e editando, a gente não sentia mais graça na piada. Mas foi o feedback na hora ali, foi muito legal, assim, foi bem divertido. E a gente depois continuou com os projetos, né? A gente fez lá o E Você, todas as legendas, todas as legendas também, né, a gente chegou a fazer, e a audiodescrição. Então foi tudo para o YouTube. Na época a gente pesquisava jeitos de poder subir isso e pensava qual que era a melhor forma de a gente vai colocar um áudio separado a mais, e como é que a gente faz quando a gente tem que descrever muito personagem. Era muito comecinho, assim, a gente aprendendo mesmo. A gente pensava assim, nossa, mas a gente pode passar uma cartela antes explicando quem são os personagens para depois. A gente tentava achar jeitos de conseguir colocar mais informação ali. Sempre foi um desafio esse, de colocar mais informação no áudio, né? Então, era bem interessante. Aí depois a gente fez o Armadilha. O Armadilha foi muito engraçado, porque tinha episódios icônicos, assim, que você olha no original e tem, 1 milhão de visualizações na internet. A gente fala, gente, como é que vai ser a descrição disso? Assim, era muito engraçada a criação dos roteiros, né, E o Armadilha, a gente precisa até subir isso para o YouTube, eu preciso localizar onde está tudo. O Armadilha tem a questão do erotismo, né? Que tinha lá um episódio que a gente achava de rir, como fazer a descrição, né? Não podia ter pudor na audiodescrição. Muito legal isso, né, Vinícius? Sim. Era muito engraçado a gente gravando a audiodescrição do Armadilha, porque você tinha algumas palavras assim, que a gente nunca imaginava ouvir numa audiodescrição, né? Às vezes de cunho mais sexual, alguma coisa assim. E aí a gente tentava gravar a audiodescrição da forma mais neutra possível. E aí ficava todo mundo no estúdio rindo da outra pessoa que estava gravando, assim, eu acho que era a Ana na época que estava gravando as falas, e assim, me segurava para não rir e atrapalhar ela. Então foi bem divertido gravar. Inclusive a Ana também, e aí junto a gente fez o DVD acessível. 2 a gente fez ainda, né? A gente fez dois. Incluindo Elas, que é um projeto muito lindo. Sim.
E o... Incluindo Samuel. Incluindo Samuel. Exatamente. Que é um projeto americano e que a gente recebeu verba para fazer acessibilidade. E o DVD acessível, né? Sim, sim. O Incluindo Elas ainda tem uma história que é engraçada, que o Incluindo Elas, ele fez parte um dos projetos da bolsa de IC que eu tive com o Beduc já no último ano. Então, eu era bolsista da CAPES, né? E eu queria muito publicar material feito no Incluindo Elas. A gente tinha feito um DVD na época que DVD era algo muito relevante, assim, DVD e Blu-ray, né? Inclusive até uma pauta que deveria a gente trazer mais acessibilidade até para alguns meios digitais de streaming, que é uma coisa um pouco enrolada às vezes. Mas ali a gente queria mostrar, e era um DVD super acessível, que você andava pelo material e você tinha lá no menu, iniciar filme, vinha uma voz no menu, assim, iniciar filme, configurações, tal coisa. Todas as configurações, ele vinha já habilitado com tudo de acessibilidade, depois você ia desabilitando. Então, ele era um material que tentava facilitar ao máximo, né, a inclusão. E aí eu queria escrever e achei lá um simpósio na UEL, mas era aquela coisa assim, fecha a inscrição em 1 semana. Eu falei, meu Deus, tem que escrever em 1 semana esse texto. E aí tinha lá a modalidade painel. E assim, a modalidade texto era texto de 30 e tantas páginas, a modalidade painel eram 10 páginas e o cartaz. Painel, né? Não tenha dúvida. Peguei e mandei minha inscrição pro painel e falei, vou me inscrever. Mandei o texto. Veio a devolutiva da universidade. A gente gostou muito do seu texto. Não tem como você inscrever ele no texto mesmo, em vez do painel? 2 dias para acabar o prazo. Eu falei, poxa, tem, mas eu preciso de mais umas semanas aí para eu conseguir escrever. Quantas semanas você precisa? Eu pedi umas 2 semanas. Eu falei assim, dá umas 2 semanas, eu acho que eu consigo. Enrolei eles 1 mês ainda, assim, mas eu falei, não, beleza, então consigo, vai, envio. E eu lembro que era algo... espaçamento 1, fonte 11. Eu falei, meu Deus, nada me ajuda a gerar volume nesse texto. E eu enfiava... Foi uma imagem aí contando. Enfiava umas figuras, não tinha mais quem citar. E mandei, e aí chegou lá no dia, eram 2 dias de evento, eu sabia que a minha apresentação era no 2º dia, e eu estava pronto para chegar para mais um evento de universidade que você chega e normalmente é você, quem está o público da sala, é quem está apresentando. Então, você vai conversar com quem está por ali. E eu cheguei, olhei assim, não encontrei meu nome na sala 1, não encontrei meu nome na sala 2, não encontrei meu nome na sala 3. Falei, gente, acho que esqueceram de mim, alguma coisa assim. Sentei no auditório e abri o notebook e comecei a vasculhar online, assim, para saber, às vezes não imprimiram, está errado, alguma coisa. E encontrei meu nome no auditório. Falei, meu Deus do céu, era minha palestra 4h30 da tarde, assim. Falei, e agora? E eu já era 11 horas da manhã em Londrina. Falei, e agora? O negócio os caras me colocaram no auditório, como é que eu vou apresentar isso? E era um simpósio sobre educação inclusiva. E todo mundo falando de Libras. E ali foi um momento interessante, porque era um momento em que, pelo menos, isso foi em 2015. Assim, lá em 2015, o pessoal falava muito sobre Libras quando você falava de inclusão. Mas não havia menção no simpósio à audiodescrição e legenda. Falei, é aqui que eu vou atacar. E eu falei, aqui que eu vou atacar abrindo o PowerPoint, né? Assim, falando, agora eu tenho que fazer uma palestra para as 4h30 da tarde, eu não sei o que eu vou falar. Eu sei, assim, que eu tinha meia hora de grade ali, mais ou menos, eu devo ter falado uns 10 minutos. Acho que eles anteciparam o coffee, alguma coisa assim, sabe? Ali, tipo, foi a primeira vez que foi pro coffee mais cedo, um desses simpósios. Mas eu consegui e eu levei isso. E aí foi muito legal de ver o pessoal. E eram professores da rede pública conhecendo a audiodescrição e falando, nossa, mas eu tenho alunos que são cegos. O pessoal conversava comigo no coffee, assim, tem aluno que é cego, ou então tem aluno que é surdo e não tem legenda, assim, eu não legendei o vídeo para ele, assim, às vezes eu vou lá e escrevo no caderno dele mais ou menos o que o vídeo quis dizer, sabe, alguma coisa assim, ou então, pessoal, eu tenho o vídeo que eu passo aqui, ele é todo legendado em português, porque é um vídeo internacional, mas a minha aluna é cega e ela não fala inglês, sabe? Então, e aí eu falei, mas aí você tem a dublagem para isso. E o pessoal percebeu o quão inacessível eram alguns recursos de audiovisual que eles levavam ali para educação. Então, foi bacana isso, assim. Foi desesperador para mim de ter que fazer uma palestra em
em 10 minutos, e eu devo ter falhado muito nisso, porque eu falei 10 minutos em uma grade de meia hora, mas foi muito legal o feedback do pessoal, assim, de perceber e falar, caraca, eu tô levando vários materiais que não são acessíveis. Eu não sabia, eu sabia da história do congresso, porque depois acho que entrou para mim também como publicação lá, mas não sabia dessa tensão aí e de participar de um evento que não é da área do audiovisual em si, para a área de educação, que é importante. Você vê quantas pessoas não conheciam na época os dois recursos. Sim, isso foi... Eu não contei na época, até porque a Lucinéia era minha orientadora. Eu falei, nossa, a Lucinéia vai me matar se eu contar para ela que eu tinha uma palestra lá no negócio. Eu nem falei para ela, que eu também não sabia, professor, eu juro. Mas é verdade, assim. Mas foi bem interessante esse feedback do pessoal. E ali em 2016, eu acho que foi o momento, assim, foi o 2016? 2016. Foi o ano em que eu mais produzia, assim, com o Matave, que a gente produzia vídeos para o Obeduc, Então, foi muito legal. Foi um ritmo de produção muito grande nesse ano. Foi. E para terminar aqui, a gente passar... Depois volta para o Laureta, a gente vai passar para a Sofia. Acho que também você que está aqui, Laureta, é o único que participou do livro, que o Matave teve um livro, eu preciso até divulgar mais isso, fazer postagens. Estou pensando em um segundo livro, a gente já tem projetos, né, para publicar. Para acompanhar nossos textos sobre acessibilidade e as transcrições dos episódios do Papo com Legenda, acesse o nosso blog em mataveunesp.wordpress.com. Agora a dona Sofia, que já ingressou em 2018, né, Sofia? Se eu não estou comendo bronha aqui. E aí ela teve aí um outro percurso, ainda era o curso de radialismo, né? Ainda não era rádio, TV e internet. E aí a gente teve um projeto de extensão aprovado e também algumas bolsas, né, naquele ano. Então foi a possibilidade de a Sofia, o Alisson, que é o guri, né, a Giovana fazerem parte, mas a Sofia tem também, pode contar um pouquinho dessas histórias, daquele projeto que você fez sobre legendagem, que você apresentou num congresso de iniciação científica, acho que é legal falar sobre isso, sobre a colação acessível, você participou, não sei se em mais de uma edição, né, Sofia? Eu acho que eu participei foi a última. Tá. E é uma experiência muito bacana, né? A gente deixou de ter isso, infelizmente. E aí, conte-nos das suas experiências no Matave. Eu entrei no Matave em 2018, como a professora falou, estava trabalhando com o Flutua, inclusive, né, que vocês disponibilizaram agora, que era nas reuniões que a gente via bastante a questão da audiodescrição e, abriu meus olhos para muita coisa, porque era muita coisa que tinha que discutir, principalmente sendo um videoclipe, que era algo novo, que a professora sempre falava, que a gente nunca tinha pensado nisso, assim, para um videoclipe. Então, eram muitas discussões e abriu meus olhos para muitas coisas, essas reuniões. Como bolsista, eu trabalhava bastante com a legendagem. Aí teve aquele processo inicial, né, de ler bastante sobre como funcionava. Abri meus olhos para muitas coisas que eu não sabia que existiam e que eram necessárias. E você vê, assim, como existem tantas regras e coisas, questões para tudo dar certo, porque senão vira uma bagunça, assim. Então, a gente testava de tudo. Então, o ritmo da legenda, o que vai ser escrito na legenda, porque a legenda não é uma transcrição integral de tudo que está sendo falado, escutado. Então, a gente tinha que trabalhar encaixando muitos elementos, e acho que isso era o grande desafio, e entender, né, a importância disso. E aí a gente trabalhou bastante com uma entrevista do Drauzio Varela entrevistando o Caco Barcelos, a gente legendou uma parte dela. E aí, para ver exatamente como era a recepção das legendas, eu lembro que separou eu e a Giovana, a gente fazia o tipo de legendagem que é mais comum aqui no Brasil, e o Alisson, ele fazia no padrão europeu. E aí a gente quis fazer isso, que as duas utilizam de recursos diferentes para indicar diferenciação de pessoas, esse tipo de coisa. Então a gente queria testar qual era mais bem recebido. Porque às vezes a gente está usando um padrão aqui e de repente as pessoas preferem o europeu. Então é uma mudança uma conversa que a gente pode começar. E aí a gente foi lá, fez as legendas, sempre com a orientação da professora, toda semana.
E aí, depois, quando a gente terminou de legendar a minutagem que a gente precisava para o trabalho lá, aí a gente fez o Forms, eu lembro. A gente recebeu, tipo, acho que umas 80 e poucas respostas no Forms. A gente não estava esperando isso. E eu lembro que a gente ficou super animado, todo mundo ficou super feliz. Foi muito interessante, né, ter esse retorno, porque todo mundo que estava legendando ali era ouvinte, então a gente não tinha como certificar da qualidade real dessas legendas. Então tinha muitas coisas que vinham pra gente que a gente nunca, tipo, tinha pensado e tinha percebido, né, e como é sempre importante esse teste de recepção para tudo, né, para todos os recursos de acessibilidade. E aí a gente leu aquelas 80 respostas, uma por uma, foi anotando tudo, vendo o que tipo era importante, o que não cabia ali. Também fez um peso assim de qual foi mais bem recebida, que foi no padrão brasileiro mesmo, e também tipo a gente parou para prestar atenção em coisas que a gente não tinha prestado atenção, por exemplo, a fonte da letra. A gente usou uma padrão lá que já estava no programa. E a gente trocou a cor, mas a gente não parou para pensar em contraste ou em aumentar a borda, colocar algo atrás, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, foi uma coisa que foi muito apontada, eu lembro. Então, a gente percebeu muitos detalhes. E aí, a gente apresentou o trabalho, acho que foi na semana do tradutor da Unesp de Rio Preto. Foi isso mesmo, vocês foram para Rio Preto antes de ir para o SIC, é verdade. E aí, conta aí do IBILSE, que agora a gente tem um monte de aluno do IBILSE aqui no Matave. Ah, que legal. A gente foi para lá, né? Viajamos para Rio Preto, pegamos um ônibus. E aí a gente estava lá com o nosso cartaz. E aí as pessoas paravam e a gente explicou tudo sobre todo o processo. E a gente via bastante interesse das pessoas sobre isso. E foi uma experiência, assim, muito diferente para mim. Eu nunca tinha apresentado um trabalho acadêmico. Eu achei muito legal, até porque não guardar o trabalho só pra gente, só testa e a gente tem os resultados e pronto, sabe? A gente estava levando para uma faculdade de tradução e a legendagem e audiodescrição são formas de tradução, então é importante levar isso para esse meio também, né? E lá, muitas pessoas sendo formadas como tradutores, é importantíssimo ter acesso a isso também. Então, achei muito importante e muito divertido também, uma experiência nova, conhecer uma Unesp diferente. E aí teve a colação de grau, conta pra gente. Nossa, parece uma coisa ficcional a gente falar disso, né? Só quem participou dessas colações, o Vinícius participava, que consegue descrever, né? Pra gente era uma super emoção, assim. A colação de grau foi outra grande experiência que eu tive com o Matave, porque a colação de grau ela era feita em conjunto com a Web TV, que fazia a transmissão ao vivo. E eu também era da Web TV, então aí eu juntei as duas coisas e entrei com uma pessoa que passava as legendas ali na hora. As legendas antes eu fiz em conjunto com o Alisson e com a Giovana. E foi, assim, algo que, assim, precisava de muito jogo de cintura, muito feeling na hora, uma grande emoção, como eu ao vivo. Porque quando a gente faz as legendas para um vídeo gravado, a gente tem o tempo lá, o software que a gente faz bonitinho, revisão. E lá na hora não, a gente recebe os discursos previamente e aí a gente separa eles em legendas conforme as regras de número de caracteres por linha e esse tipo de coisa, né, que tem bastante detalhes. Mas aí você tem que passar ao vivo na hora, porque o evento está acontecendo ali. Existem improvisações das pessoas que estão falando também, porque elas se deixam levar pelas emoções, elas acrescentam coisas. Então a gente deixava as legendas em slides. E aí a gente tinha que já deixar esses slides prontos. Eu lembro que tinha que deixar um slide com legenda e outro slide sem legenda. Que era pra quando tivesse as improvisações a gente deixava sem legenda, porque também não tem como fazer tão ao vivo assim as legendas. Pelo menos não à mão. E aí tinha que ir passando lá. E aí você via a pessoa assim, dando uma pausa e você já pensava, não, calma. Aí você já prestava atenção. Você já sentia na respiração da pessoa como que se ela ia seguir o texto ou não. Era grandes emoções, mas foi muito divertido. Acho que foi minha primeira transmissão ao vivo. E passando legenda. Então foi uma grande experiência e foi muito divertido, assim. E eu fico triste também que não tenha, de novo, esses recursos da legenda, porque é muito importante, né? Porque não é só uma questão de ter uma pessoa que está se formando que precisa de legenda. Pode ser um familiar, um amigo que quer assistir a colação também e ele tem todo o direito de estar presenciando aquele momento, assim como qualquer outra pessoa. Então, é triste que não tenha mais. Obrigada, Sofia. E a Sofia falou, é muito importante essa questão da inclusão, né? Mesmo que a pessoa ali naquele evento presencial não precisasse da legenda,
quem estava recebendo isso pela FAAC, pela transmissão da FAAC Web TV, poderia precisar, porque já havia a interpretação em Libras, mas a gente sabe que não é toda pessoa com deficiência auditiva que entende Libras, então a gente sempre queria e defendia os dois recursos. E legal a Sofia lembrar também que ela já, na época, participou do roteiro de audiodescrição do Flutua, e daí já faço o gancho com o Luiz, porque o Luiz também participou, e agora a gente já está na terceira geração que fez agora uma revisão dessa audiodescrição e das legendas do Flutua. E aí eu passo para você, Luiz, falar um pouquinho. Você acha que entrou no Matava em 18, foi isso, foi uma época boa. E eu nem lembro como que você ficou sabendo da gente. Foi pelo Face? Conta aí pro pessoal, porque eu acho que foi, né? Foi exatamente, Lucinéia. Foi assim, no semestre anterior eu tinha feito uma disciplina sobre design inclusivo com uma amiga minha, né? E aí ela me recomendou, né? Depois, em 2018, ela tinha visto no Facebook uma publicação do Matava e ela falou para eu dar uma olhada nesse projeto, né? Que podia ser alguma coisa do meu interesse. E aí eu fiquei super interessado, aí eu mandei uma mensagem lá no Facebook para vocês, assim, a Lucinéia me respondeu, e perguntei se eu poderia participar, né, e acho que na época tinha bastantes estudantes de rádio e TV e de jornalismo, né? Na época o curso inclusive chamava Rádio e TV, né? E aí eu era a única pessoa do design naquele meio até então, e era um assunto também muito diferente, porque eu também passei a conhecer os recursos tanto de audiodescrição quanto de legibilidade para surdos e ensurdecidos dentro do Matava. Não eram pautas que a gente abordava no curso de design propriamente. Então, foi muito interessante, assim, aprendi muito. O projeto de audiodescrição do Clipe Flutua, por exemplo, que foi uma das primeiras coisas, né, que a gente fez junto. A experiência de fazer uma audiodescrição de forma coletiva é muito engrandecedora, assim. A gente aprende muito, tanto sobre vocabulário quanto sobre estratégias, vendo a maneira que as outras pessoas, né, estão pensando, como que a gente pode descrever aquela imagem, seja ela estática ou em movimento, né? Então foi muito interessante esse processo. E a gente começou com um videoclipe, que é um produto audiovisual desafiador também, né? Porque a gente tem a música, a gente sempre ficou naquele dilema se a gente poderia fazer para inserir a descrição se tem a música junto. Eu lembro também que a gente discutiu bastante sobre respeitar os pronomes das pessoas, né? Então, pesquisar para falar todos os pronomes corretamente, porque também tinha a ver com a abordagem que o próprio clipe trazia, né? Da narrativa que o clipe envolvia. E também tinha Libras no meio do clipe, né? Porque tratava sobre pessoas surdas também. Então, assim, é um clipe muito, muito rico, né? Tanto na história que ele desenvolve e ao mesmo tempo nas diferentes abordagens que a gente teve que ter para que a gente pudesse tornar esse produto acessível. Então, foi muito legal fazer esse roteiro na época. E aí, depois, a gente apresentou, né, na jornada multidisciplinar, um artigo sobre o Flutua também, como que foi esse processo. E enquanto esses eventos aconteciam, eu também participava fazendo algumas artes, né, para o Matava, né, eu lembro disso, o template para slide, e foi muito gostoso, assim, também aproveitar a identidade visual do Matava. Santo Luiz, nas artes, ficavam lindas. Eu adorava, Lucinéia, fazer, porque realmente, assim, era um modo também de explorar essa identidade do Matava, né, de como o Matava se expressava, né, para as outras pessoas, né. Então, eu lembro que a gente fez oficinas também, a gente participou de eventos até externos da Unesp, e, assim, esse foi o período do Flutua. Eu acho que o que aconteceu depois foi o projeto Te Vejo na Escola também, que foi um outro projeto que eu participei por vários anos também, e é um projeto que é voltado para fazer animações para escolas públicas de Bauru, né? Então são animações para crianças, né? O público-alvo prioritário são crianças, mas, enfim, são animações que têm um caráter educativo, que visam explicar, por exemplo, sobre meio ambiente, família e assim por diante, né? E aí a gente pensou, então, em trazer o Te Vejo na Escola em uma parceria com o Matave e desenvolver, então, a audiodescrição de uma animação, né? Então, também foi um processo muito legal pensar, assim, que foi uma animação que também nós mesmos fizemos e depois ter lá a audiodescrita, né? Então, a gente fez esse roteiro de audiodescrição. Também foi uma experiência muito legal e bastante dinâmica, que a gente conseguiu também aproveitar o próprio roteiro da animação. Isso que é interessante também, né? A gente descobriu que quando a gente faz um roteiro de animação muito bem descrito para que o pessoal da arte mesmo possa fazer, né, o storyboard e a animação em si, a gente também tem um roteiro muito bem direcionado para a audiodescrição. Então, isso é outro aspecto interessante, né? Como ter a audiodescrição baseada num roteiro facilita muito. E aí a gente também, né, seguiu com esse projeto, fizemos audiodescrição de
o roteiro de audiodescrição desse episódio, que foi o Família, e sempre assim, também pensando na audiodescrição, como que a audiodescrição e o design se relacionam, já que o design trata, principalmente o design gráfico, trata muito de recursos visuais, né? Então, como que a audiodescrição pode se aproveitar também do vocabulário de design, os próprios elementos de design, como, por exemplo, logotipos, né, créditos, então como que a gente poderia fazer essa audiodescrição. E eu acho que, mais recentemente, né, dentro da minha graduação da Unesp, foi o TCC, né, que foi um projeto que eu desenvolvi, foi um projeto autoral, e que eu gostaria, assim, desde o princípio eu queria que ele tivesse todos os recursos de acessibilidade, né, então, tanto a legenda, quanto a audiodescrição, quanto a Libras, né, e foi um projeto que também foi focado na Libras. Então, eu consegui apresentar todos os trailers, né, assim, as diferentes versões do trailer com todos esses recursos, que foi um projeto de documentário em que eu tratava da Libras no interior, né, de São Paulo, então em cidades próximas de Bauru. E mais recentemente, então, pulando um pouco, né, eu finalizei o meu primeiro curta-metragem autoral, que foi baseado nesse projeto, né, o Projeto Códigos. O nome do curta é Movimento, e aí eu comecei a rodar ele em festivais, e eu fiquei muito feliz também de saber esse ano que o Movimento foi selecionado para o Festival Assim Vivemos, né? Que era um festival que sempre foi também muito referência para a gente no Matav, né? Porque é um festival que foi pioneiro, né, em trazer recursos de acessibilidade para o Brasil. Então, fiquei muito feliz, assim, desde que eu estava no Matav, a Lucinéia comentava para ele, eu ficava maravilhado, assim, com esse festival. E aí, estar nele esse ano foi muito gratificante, né? E, por último, mais recentemente, também, graças a todo esse aprendizado que eu tive de audiodescrição nesses anos, eu realizei também a audiodescrição desse mesmo curta-metragem, e ele foi selecionado para o Festival Ver Ouvindo, né, de filmes do Recife. E ele foi selecionado justamente pela audiodescrição, né, que eu realizei em parceria com o Juliano Severo, que foi o meu consultor. Então, foi essa, eu acho, a minha trajetória do Matav, assim, de forma geral. Foi o aprendizado de diferentes recursos e, ao mesmo tempo, fazendo esse diálogo com o pessoal de design. Eu sempre, quando eu estava falando sobre design inclusivo, nos eventos de design, eu também trazia a questão da audiodescrição, né, da legendagem e também da Libras, e comentava sempre como o Matav foi realmente muito importante por estar incentivando, né, o estudo sobre essas formas de tradução dentro do espaço da universidade pública, né? Então, assim, o Matav é essencial para essa expansão dessa área, assim, para que as pessoas passem a conhecer, e acho que isso é o primeiro passo, né? As pessoas conhecerem esses recursos para então saber da importância deles. Ai, Luiz, que resumo lindo. E você, a Mônica, que participou um pouco do Matav, acho que mais de um ano, né? Ela falava, voa Matav. O Luiz é bom exemplo, né? Ele já saiu com uma produção em 2 festivais esse ano e está voando aí com suas produções. Parabéns. Ai, que bacana, gente. E aí, para finalizar, eu queria que cada um falasse um pouquinho, assim, dessa... acho que da diferença que faz nas nossas vidas e que fez na minha vida também, pessoalmente, como brasileira, como cidadã, enfim, como pessoa. Eu também me tornei uma pessoa mais empática quando eu comecei a estudar audiodescrição, legenda, entender um pouco de Libras, que eu entendo muito pouco mesmo, mas enfim, nos colocar no lugar do outro faz uma grande diferença, e nos colocar no lugar da pessoa com deficiência visual auditiva, eu acho que nos torna um pouquinho melhores, né? Porque a gente também pensa nos nossos pais, nos nossos avós, nas pessoas idosas, não somente naquela pessoa que nasceu com a deficiência, mas que também, ao longo de sua vida, vai ter aí inescapavelmente a necessidade da audiodescrição, da legenda, às vezes das Libras. Então, começando aí pelo nosso sênior, né, o Laureto, queria assim que você falasse um pouquinho sobre essa diferença na sua vida, né, a partir desse conhecimento e até dessa prática que você teve nesses recursos. Claro, a sênior é sacanagem, assim. Mas eu concordo muito, assim, ele é um exercício de empatia, assim, de você conhecer e entender, é algo muito, assim,
é uma coisa que, de fato, você tem que, tipo, meio que às vezes alternar a sua realidade, sabe? Você tem que, tipo, de fato, entrar em um outro universo e falar, cara, nem todo mundo escuta, nem todo mundo vai ler, nem todo mundo vai ver essas duas cores juntas, sabe? Todo mundo vai ver por causa do tamanho da fonte, coisas assim. Hoje por exemplo, eu não trabalho mais com audiovisual, mas ainda a acessibilidade ainda está próxima de mim. Então, hoje eu sou desenvolvedor, e aí, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um site e eu vou colocar uma imagem, me custa 15 segundos colocar um campo de descrição de imagem ali, sabe? Para eu colocar um texto. E você vai encontrar N páginas na internet sem isso. Ainda bem que hoje a gente tem mecanismos que vão punir essas pessoas por não colocarem, vão jogá-las para baixo no Google, e todo mundo, uma burocracia em cima para fazer as pessoas usarem. Mas isso para mim vai muito de encontro ao que o Luiz estava falando, que é tipo, pensar qualquer coisa que você vai fazer, desde o comecinho, assim, basear, já pensar na acessibilidade. Falar, vou fazer esse filme aqui. Cara, vamos pensar no roteiro desde o começo, assim, sabe? Já vamos vir pensando, e aí a gente quando chegar no final, vai estar fino, vai estar concluído. Vou pensar em um site, mano, vou pensar nisso desde o começo para ser acessível e como ele vai ser essa navegação e tudo mais. N coisas, assim, é claro que a gente sabe que tem N regras de mercado também, que vão, às vezes, complicar a gente, mas vamos lá, vamos tornar as coisas mais acessíveis, e eu acho que isso, para mim, é o que me mudou no Matav, assim, é esse exercício de empatia, de falar assim, cara, nem todo mundo vai entender isso aqui, vai ter um monte de gente que vai entrar vai ver o nosso vídeo, vai escutar o nosso produto, vai fazer outra coisa que não vai entender, vai ter dificuldade, sabe? Então, para mim é isso, assim, foi esse exercício de empatia que mudou em mim, assim, de enxergar outras realidades e fazer esse multiverso, assim, de divisões. Isso mesmo. Sofia. Para mim mudou também, né, nessa questão que o Laureto falou de empatia, e é isso, de entender que as coisas elas têm que ser pensadas para todo mundo. Isso inclui exercícios de acessibilidade e não esperar chegar uma pessoa com deficiência que precisa de acessibilidade para mudar ou fazer aquelas gambiarrazinhas assim. Não, que as coisas têm que serem pensadas assim desde o princípio para serem acessíveis. E também é muito triste, né? Porque a gente tem muito isso no projeto de extensão, mas isso deveria estar impregnado, acho que no curso inteiro e de todos os cursos de todas as universidades, porque não falta acessibilidade só no audiovisual, falta no mundo. Então, sabe, sei lá, quantos médicos são treinados para atenderem pessoas com deficiência de forma humana, sabe? Então, é um negócio que, assim, abre uma porta, assim, de coisas que são, assim, horríveis no mundo, e a gente tem esse suporte, nesse caso, no projeto de extensão no Matav, para transformar isso na nossa área. Eu acho que isso é muito importante, usar isso para ir abrindo esses espaços. Então, entender porque, por exemplo, o Matav ele não é importante para você aprender porque, eu quero trabalhar com legenda, ou eu quero trabalhar com audiodescrição. Não, isso você tem que entender isso independente de você ir trabalhar com isso, porque você precisa saber dessa lógica para encaixar isso pensando nisso quando você for escrever um roteiro, quando você for produzir. Você quer ser uma grande produtora? Então, você vai ter que encaixar no seu cronograma e no seu orçamento, audiodescrição e legendagem, sabe? Então, é importante as pessoas terem essa lógica para encaixarem isso nas vidas profissionais delas de forma decente, porque, sei lá, você fez um produto, gravou tudo, e aí você descobre lá no finalzinho que para um festival você precisa de um recurso. Aí você quer contratar um profissional e dá, sei lá, 5 dias para ele fazer tudo, entendeu? Então não vai sair com uma boa qualidade. Então também é isso, quando você não entende o processo, você não entende o esforço e o preço que é aquilo. Então sempre vira um negócio meio de remendo de última hora. Então, acho que o Matav deu para mim esse entendimento como futura profissional assim, da área de racialização da internet, da necessidade disso, e que a gente não tem que esperar alguém pedir, necessitar esse recurso para ter, ele tem que ser pensado desde o princípio de tudo. Porque uma pessoa sem deficiência não precisa ficar pedindo para um filme ter imagem, e não precisa ficar pedindo para as coisas estarem certas para ela, e pessoas com deficiência também não deveriam ter que ficar exigindo as coisas, mas tem, porque o nosso mundo é muito capacitista. Mas acho que é isso que o Matav me engrandeceu.
Hashtag Sofia no meu coração, linda. Agora, Luiz. É bem o que o Vinícius e a Sofia falaram, né? Então, assim, é uma questão realmente de cidadania, né? A gente conhecer essas modalidades de tradução audiovisual, porque também não se aplica só ao audiovisual, pode se aplicar a diferentes, né, modalidades de cultura também, e tem a ver com, então, esse acesso à cultura e à informação por pessoas com deficiência, que é um direito, né? E a única forma da gente realmente incluir todas as pessoas na sociedade é removendo barreiras. E a barreira comunicacional e informacional é uma delas, né? E tem muito a ver com esses recursos de acessibilidade que a gente conversou. E o que isso mudou pessoalmente para mim foi o desenvolvimento da comunicação. Então, eu aprendi a me comunicar de forma muito mais precisa com isso, porque um dos requisitos para você desenvolver esse recurso, você tem que desenvolver a sua capacidade de linguagem. E assim você vai criar, né, esses produtos com acessibilidade que vão melhorar a experiência para diferentes públicos, né? E às vezes esse público pode ser você, então eu também me tornei um consumidor de audiodescrição. A gente também consome muito legenda, pessoas ouvintes também acabam consumindo muito legenda em redes sociais. Mas, enfim, mesmo que esse recurso não te beneficie diretamente, é importante que ele esteja lá, né? É importante que ele seja uma opção, uma alternativa. E, nesse sentido, também é muito importante ressaltar o quanto é essencial a gente continuar pesquisando esses assuntos, né? Então, nós também, como pesquisadores, né, da universidade, continuar pesquisando sobre esses recursos e trazer eles à tona cada vez mais, para que cada vez mais pessoas conheçam esses recursos e que, no futuro, a gente nem precise mais ter que conscientizar as pessoas da importância deles, mas que isso já seja natural, que eles já estejam lá desde o princípio, né? Então, acho que é isso. Ai, que delícia ouvir todos vocês e aprender, né? Acho que todo mundo que está ouvindo esse último episódio está aprendendo muito. E eu agradeço a oportunidade de conhecer vocês e ter vocês na minha história. Encerramos aqui. Super obrigada. Vamos nos falando aí nos próximos projetos. Bom, esse foi o nosso episódio final da primeira temporada do Papo com Legenda. Muito obrigada a todos que nos acompanharam ao longo dessa temporada. E eu queria dizer que poder participar como apresentadora de um podcast que eu vi o desenrolar até acontecer e que inclusive desenvolvi a identidade é algo bem único para mim. É incrível ver as ideias tomando forma de um jeito tão maravilhoso. E fora que eu tô adorando gravar. Eu acho que eu disse isso pro grupo todas as vezes que a gente fazia chamada de gravação. É tudo muito gostosinho e profissional. Eu sempre estava, e estou inclusive agora, bem empolgada em fazer tudo isso. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, ou se quer retomar os temas abordados nessa temporada, pode conferir acessando o link da bio no nosso Instagram, @papocomlegenda, ou digitar Papo com Legenda na sua plataforma de podcast preferida. E antes da gente encerrar esse último episódio da primeira temporada, é muito importante aqui eu deixar os agradecimentos a toda essa equipe. Foi um projeto que nós pensamos coletivamente. A Aniele já falou, né, que ela abraçou a causa, ela criou uma identidade linda. Ela é apresentadora do programa junto comigo e tem alunos que estão passando aí finais de semanas, noites, né, editando, fazendo roteiro, colaborando, pensando na comunicação de tudo isso e mais do que isso, né, colocando o podcast nas plataformas, que é um trabalho muito difícil para a gente. Então, pensando nisso, a gente deixa o nosso muito obrigado a você que nos acompanhou durante todos esses 6 episódios da primeira temporada do Papo com Legenda. Continue ligado nos projetos do Matave e até logo. Se você ainda não conhece a página do Matave no Instagram, não deixe de nos seguir em @matave_unesp. O Papo com Legenda é um podcast original do Matave, o grupo de pesquisa Mídia Acessível e Tradução Audiovisual. Para ficar por dentro dos nossos lançamentos e demais novidades, acompanhe o nosso Instagram, @papocomlegenda.